Muito bom dia mais uma vez. Mais de 5 mil, quase. Esta edição da escola está batendo todos os recordes em termos de audiência. Nós temos mais de 5.500 participantes nesta escola. É realmente impressionante. Muito bem. Cá estamos na nova sala deste evento, preparados então para dar continuidade a esta escola. Nossa próxima convidada é educadora na Universidade de São Paulo e coordenadora geral das provas de proficiência do Centro de Línguas na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Ela leciona 2 disciplinas nos programas de pós-graduação stricto sensu da Faculdade de Odontologia e da Faculdade de Medicina da USP, com foco em inglês para apresentações orais e para a escrita académica nesse idioma. Tem experiência como professora na área de letras em universidades particulares, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de língua inglesa e inglês instrumental, escrita académica e prática de tradução. Nesta apresentação, a nossa palestrante vai mostrar como o inglês científico possui características distintas da escrita científica em português, sendo necessário conhecê-las para produzir um artigo com potencial de publicação. O objetivo desta palestra é discutir a influência do português na expressão escrita em inglês e analisar os tipos de desvios de convencionalidade linguística na produção escrita de pesquisadores brasileiros. Com a apresentação intitulada Inglês para escrita de artigos científicos, é com muita honra que convido a usar da palavra a professora Nívia Marcelo. Meu nome é Nívia Marcelo, eu vou fazer uma apresentação sobre a análise da produção da escrita de pesquisadores brasileiros. Eu quero agradecer a Escola de Pesquisadores pelo convite, me sinto muito honrada em participar e espero contribuir com o letramento acadêmico de vocês. Eu sou professora de inglês, eu trabalho na Faculdade de Letras da USP, no departamento Centro de Línguas, é o Centro Interdepartamental de Línguas. Trabalho com aulas de escrita acadêmica, leitura de textos acadêmicos, produção oral. Também dei bastante aula em universidades particulares na cidade de São Paulo, na área de letras, e atualmente sou coordenadora dos exames de proficiência para ingresso na pós-graduação na Universidade de São Paulo. O objetivo da minha fala de hoje, eu quero discutir com vocês a importância da escrita científica em língua inglesa, né? Nós sabemos que o inglês é importante, mas hoje em dia também é importante esse letramento acadêmico, porque os alunos precisam publicar. E eu quero apresentar que essa insegurança que os alunos têm ao publicar, é necessário conhecer, né, os desvios da convencionalidade da escrita. E também quero apresentar algumas sugestões para adequar a escrita em língua inglesa. Hoje, o cenário, né, quero falar sobre esse cenário, publish or perish. Numa tradução, eu falaria que é publique ou pereça, porque esse é o cenário do ensino e o cenário da pesquisa no Brasil. E esse termo ilustra, é um termo, né, uma frase que ilustra essa pressão que existe nos professores e pesquisadores para que eles publiquem em língua inglesa, né? Por um lado, isso é bom, porque isso estimula o aumento da produção e da inserção de pesquisadores brasileiros no contexto acadêmico internacional. Mas, ao mesmo tempo, isso acelera, e às vezes o aluno não está pronto para a publicação. Então, eu começo a minha fala imaginando que todos estão nesse cenário do publish or perish. Sabemos que a ciência, né, a ciência é em língua inglesa, né? Existe esse monopólio do inglês na ciência.
Ah, então, isso é uma coisa que já permeia já há alguns anos, né? Eu vou citar um estudo que foi feito pela OI, Organização dos Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e Cultura, que investigou quais são os desafios da divulgação em português e em espanhol. Né? Foi feita uma pesquisa no Web of Science, que é um repositório de dados acadêmicos e pesquisas e artigos, para ver qual que é a participação do português e do espanhol no cenário acadêmico. Há 7 milhões de artigos científicos em revistas científicas. Isso abrange 150 disciplinas diferentes. 97% dos artigos estão em inglês e 1% em português e em espanhol. Então, o aluno, né, além de precisar, né, quando vocês ingressam à universidade, além de vocês precisarem desenvolver práticas de escrita, precisa também desenvolver essas práticas de escrita em língua inglesa. Mais um dado aqui, que 84% dos pesquisadores da região publicam em inglês. Então, os pesquisadores dessa região, que faz parte desse grupo, né, de ibero-americano, você vê 80%, Portugal 31%, 20%, 16% Chile, 13% Espanha e 12% dos pesquisadores brasileiros e mexicanos publicam em inglês. Né? E há uma diferença grande, né, que 90% dos artigos na área de ciências exatas biológicas estão em inglês e 90% dos artigos em ciências sociais estão em português. Né? Isso é um dado que mostra a necessidade, né, é um descompasso aí das áreas entre as duas áreas, ciências biológicas exatas, que publicam muito mais em inglês. Né? Então, é necessário trabalhar com o letramento acadêmico na área de língua inglesa, na área de produção escrita nas universidades brasileiras. Sabemos que a ciência é sempre universalizada pela língua inglesa, e eu quero compartilhar aqui a necessidade de conhecer uma diferença entre o que é publicar em português e o que é publicar em língua inglesa. Quais são as vantagens, né? Então, a vantagem de fazer uma publicação em língua inglesa. Primeira coisa, para evidenciar num aspecto macro, né? Evidenciar as excelentes pesquisas brasileiras. Ampliar a visibilidade das pesquisas, porque a leitura em língua inglesa atinge sempre um público muito maior. Você publicar em língua inglesa, você vai poder publicar em revistas de alto impacto. Cria-se uma autoridade acadêmica internacional, o pesquisador é mais valorizado. Ter citações em trabalhos internacionais é importante, né? Porque a leitura, as pessoas leem e citam, porque o importante é publicar, mas o importante também é ser citado. Facilitar a colaboração entre pesquisadores, claro, né? Pesquisadores que vão buscar o seu texto. Incrementar a rede de contatos. Impulsionar seu currículo. Aumentar o potencial para obtenção de bolsas. E alavancar a carreira. Essas 10 vantagens, eu acho que já dizem bastante a respeito da necessidade e da importância da publicação em língua inglesa. Hoje, o pesquisador precisa ter uma autoridade internacional, se quiser ganhar bolsa, se quiser ter projeção. Isso se dá através da publicação em inglês. A publicação em inglês vai poder colocar os pesquisadores brasileiros no mesmo patamar que os pesquisadores internacionais. Já falei isso, né, que publicar os artigos traz grande notoriedade na comunidade científica. Eu gosto de colocar algumas citações em inglês, porque
Eu gosto de pensar nessa, né? Pegar essas citações, algumas frases, né? While writing is a common skill for many whose job requires them to communicate through business documents, there are many engineers who are required to write proposals and reports, yet have received little formal technical writing instruction. É interessante essa fala desse pesquisador, ele pesquisou a escrita, a importância da escrita para engenheiros. Às vezes, o engenheiro pode pensar que a escrita dele vai ser artigos, quando ele estiver na academia, não. Uma das áreas que mais se escreve é na engenharia. O engenheiro, ele sempre tem que escrever. Ou se o engenheiro está na academia, vai escrever artigos e os gêneros da academia. Se o engenheiro está no mercado, ele produz muita escrita também, por licitações, relatórios técnicos, descrição de produtos. E o engenheiro, a escrita é parte do trabalho da engenharia. Então, se você trabalha em contexto internacional, empresa multinacional, a escrita é importante. Então, há uma necessidade, desde a graduação, de preparo dos alunos, e muito mais na pós-graduação, onde a publicação é pré-requisito, até para a conclusão de um curso de pós-graduação, é necessário esse olhar para a escrita no inglês, que muitas vezes não é desenvolvida em cursos regulares de língua, né? Porque quando você faz um curso de inglês, seu foco automaticamente cai na oralidade, né? Seu foco é na oralidade e não na escrita, por causa até da venda do curso, do tipo de aluno que eles querem nas escolas. Vamos ver essas citações, né? As a scientist, you are a professional writer. Então, professional writer, eu acho isso forte porque nós realmente não nos preparamos para ser escritores, né? Na graduação. E à medida que o aluno ingressa na universidade, né? Ele precisa desenvolver algumas práticas de escrita que não eram desenvolvidas em outros contextos. The goal of scientific writing is publication, né? Algumas pessoas escrevem só para cumprir um pré-requisito para a conclusão da pós-graduação ou do mestrado, ou também pode ser da graduação, com algum trabalho de conclusão de curso, mas a escrita, o foco da escrita é a publicação. You don't succeed as a scientist by getting papers published. You succeed as a scientist by getting cited. Então, a citação, como é importante a citação. E para as pessoas citarem, seu artigo vai ter que seguir algumas convenções, além da importância, né, da pesquisa, da sua contribuição, a facilidade de leitura. O texto bem escrito também vai fazer com que outros pesquisadores leiam esse texto e citem, né? Além da importância, mas não é só a importância não é só a importância da sua contribuição, que isso é o principal para a ciência, mas é a forma de você escrever, eu diria que é uma leiturabilidade, né? Ficar mais fácil a leitura para a pessoa prosseguir no seu texto, né? You write to communicate, not to impress. Você não precisa impressionar pela forma com que você constrói as frases, não é pela língua, não é pelo rebuscamento, é pela a forma que você se comunica. Você se comunicou, está fácil de ler, esse é o motivo da sua escrita. Readers of scientific paper want to know what you did. They are not seeking great literature. Isso é interessante porque em algumas áreas, talvez não tanto nas ciências, na engenharia, a forma, né, o estilo de linguagem, há um rebuscamento, escolha de palavras mais difíceis, escolha de palavras latinas, um termo não tão comum
termos menos comuns a pessoa coloca no texto. Isso não é relevante para a ciência, né? A sua contribuição, a sua novidade, o novelty, o que você traz de novo é a sua pesquisa, e não a forma diferente de escrever. A ciência, o inglês, você pode escrever de uma forma rebuscada, de uma forma diferente, mas estamos falando da escrita para ficção. A escrita científica, para a escrita científica, não cabe nenhum rebuscamento na língua inglesa. Uma coisa importante é a ideia de convencionalidade. Quando o aluno precisa desvendar e conhecer esse gênero de escrita acadêmica, mas é importante você ter essa noção da convencionalidade. Como a convencionalidade é importante nesse cenário de escrita acadêmica em inglês, né? Os autores, em geral, eles seguem uma convencionalidade, né? Porque essa convencionalidade é uma forma das pessoas se comunicarem e seguirem uma convenção. Essa convenção, em algum momento, a convenção do gênero acadêmico, em algum momento foi dada como certa, né? Foi dada como verdadeira. Essa convenção é dada verdadeira pelo uso da linguagem entre os falantes. E a convenção se torna uma tradição, né, na produção de gêneros. Eu brinco que a convenção, as pessoas esperam que você produza certas frases, certas expressões em alguns momentos. Eu brinco que o Oscar nos mostra, a cerimônia do Oscar nos mostra um exemplo de convencionalidade. Quando eles vão entregar o Oscar, eles sempre falam "the winner is", e "the Oscar goes to". Então, assim, não existe outra forma de entregar o Oscar, porque eles passam uma convenção. As pessoas têm que se adequar a isso. E essa convenção é muito mais forte, né, na escrita acadêmica, e os autores precisam conhecer quais são as convenções na escrita acadêmica em inglês. Por que é importante, né? Quando você escreve dentro de uma forma, né, usando estruturas esperadas dentro da convenção, você vai garantir clareza e consistência na escrita acadêmica. Vai facilitar a leitura e compreensão das ideias apresentadas e demonstra a compreensão das normas da comunidade acadêmica. Se você vai fazer uma apresentação num evento, a apresentação num congresso, também você realmente precisa seguir uma convencionalidade. É o que se espera de você. Você não vai fazer um desvio dessa convencionalidade. Você tem que se inserir nessa convencionalidade, porque você, se inserindo nessa convencionalidade, você estabelece sua credibilidade e expertise como acadêmico. É necessário conhecer a convencionalidade do gênero acadêmico, seja ele oral ou escrito. O gênero artigo científico, né? Nós falamos de gênero, né? O gênero é um conceito que se refere a vários tipos de texto que vão compartilhar características linguísticas, estruturais e discursivas comuns. Temos o gênero jornalístico, o gênero receita de bolo, né? Receita de bolo também segue um gênero, as pessoas seguem para dar uma receita de bolo. Até eu gosto de falar que o gênero acadêmico deveria ser como uma receita de bolo, que você segue uma estrutura e chega num resultado. O artigo científico, assim como uma tese, dissertação, monografia, é um tipo de texto que é produzido dentro de uma determinada comunidade acadêmica e segue padrões estabelecidos para a comunicação científica. É importante o aluno, desde que ele entra na universidade, ele é depurado com vários gêneros científicos. É importante que ele desvende cada gênero, porque a produção acadêmica dele vai precisar conhecer esses gêneros. E isso tem que ser feito desde o início da graduação. O
O gênero científico, né, uma estrutura padrão do gênero científico é título, resumo, introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão. Há um pesquisador, né, que o John Swales, que anos 90 ele tem um livro, né, John Swales, um livro, os livros dele sempre os livros nos ensinam e são livros clássicos para escrita acadêmica. Ele discutiu essa questão de gênero e ele é seguido até hoje, né? O gênero, ele mostra, né, qual que é o gênero acadêmico? Ele é sempre escrito de forma objetiva e impessoal, utilizando linguagem técnica e precisa, com o objetivo de comunicar informações e resultados de pesquisa. O gênero acadêmico é um gênero que, ao você dominar, você vai escrever muito mais rápido, você vai escrever com muito mais certeza e muito mais precisão. Agora, é importante dominar o gênero acadêmico também em inglês, né? Como vocês são, os alunos são ingressantes, né, desse contexto, desse cenário acadêmico de publicação. E os alunos brasileiros e os pesquisadores que vão fazer parte desse cenário compartilham, né, de dimensões culturais comuns. Então, agora eu quero falar sobre uma diferença entre a publicação em língua inglesa e a publicação em língua portuguesa. Antes de pensar em formas, frases, como que você deve colocar frases, como que você deve se comunicar, é importante pensar que nós compartilhamos, como fazemos parte desse cenário, como somos brasileiros, nós temos um estilo de comunicação diferente dos falantes de língua inglesa que vão publicar. Há várias definições de cultura, mas eu gosto dessa definição de cultura do Edward Hall, que ele analisa as culturas de origem anglo-saxônica e as culturas de origem latina, analisa essas duas culturas, e ele chama essas duas culturas de alto contexto e culturas de baixo contexto, né? As coisas, high and low context of communication. Então, antes de pensar em qualquer coisa mais pontual, qualquer coisa do texto, é importante pensar que nós compartilhamos dessa cultura de alto contexto. Então, o que seria essa cultura de alto contexto, né? A cultura de alto contexto, ela faz uso de diferentes elementos não verbais, né? Há uma maior proximidade entre os interlocutores. Leva-se em consideração o não dito, então um pouco precisa mais de um contexto para se fazer entender, e não foco na frase. O contexto vai ajudar muito. A comunicação não verbal é importante. Como você precisa do contexto e não está na fala, é necessário usar muitas palavras, tá certo? Usar muitas palavras para se comunicar, né? Então, algo pontual, você precisa de muitas palavras. Mais variáveis nas entrelinhas. Então, o dito, aquilo que é dito, ele não está só dito, precisa. Você imagina que nós compartilhamos disso, né? Você fala aquela frase, você produz uma frase, mas há mais coisas nas entrelinhas que o interlocutor precisa saber para entender. É mais conotativo. E as culturas de baixo contexto? As culturas de baixo contexto, que são aquelas que falam língua inglesa, a ênfase está nas palavras ditas. O foco é como na comunicação verbal, a importância é naquilo que está escrito, né? E todas as palavras colocadas no texto, elas têm um significado. A escolha das palavras vai ser importante, né? Porque essa escolha de palavras você deve colocar palavras que realmente façam algum sentido, né? A comunicação, por conta disso, a comunicação é mais objetiva, a comunicação é mais literal e mais denotativa.
E o que tem a ver, né? Essas diferenças, elas vão influenciar a escrita acadêmica, né? Essas diferenças, elas perpassam a cultura e chegam na escrita acadêmica, porque não existe escrita, não existe nada fora da cultura. Não existe produção oral, produção escrita, não existe relações humanas fora da cultura. Então, isso vai aparecer no seu estilo de escrita. É importante saber que nós temos um estilo de comunicação diferente, porque somos falantes do português, e eles têm um estilo de comunicação diferente, porque são falantes da língua inglesa. Precisamos conhecer essas diferenças, né? E isso tem muito a ver na forma com que você organiza as informações, na forma como você organiza as suas informações e na forma como você escreve, né? O que acontece muito com quem vai escrever inglês e não conhece essa convencionalidade, né? Qual que é, né? É a necessidade de contextualização excessiva. Então, você precisa escrever muito, né? Você começa a contextualizar a fala muito grande. E no inglês, você precisa começar já do que você acredita que é o ponto central. Qual que é o ponto central da sua escrita? Então, por exemplo, você começa na língua inglesa muito com oração, o português, né? Você começa assim, começa com a contextualização e com orações concessivas. Por exemplo, no inglês, você começa although, né? Embora o Brasil tenha investido bilhões, trilhões em educação nos últimos 30 anos, e muito dinheiro foi aplicado em construção de escolas, uma parte dos brasileiros ainda não sabe ler e escrever. Então, qual que seria o ponto principal que você quer defender? Você quer explicar que uma boa parte dos brasileiros ainda não sabe escrever nem ler. Essa é a parte principal da sua mensagem. Então, você teria que começar com a parte principal da mensagem. E falar que também realmente teve um investimento em educação nos últimos 30 anos, mas o importante é que a mensagem, a principal parte da mensagem, seja falado primeiro, né? Porque o que vem primeiro tem mais importância. Isso é um fronting of information. Colocar as coisas na frente e não mais no final. O importante tem que vir no começo, né? Uso de períodos longos. Né? Isso é uma coisa que eu sempre bato com os meus alunos, vamos fazer períodos mais longos. Existe, na convenção da escrita acadêmica, existe um número de palavras por frase ideal. O número de palavras por frase é 25 palavras. Lógico, às vezes você coloca uma lista, nomes próprios, uma sequência de medicamentos, uma sequência de dados, de números. Não, mas você tem um número certo, que é de 25. Né? Na área da medicina, o número é 15, o número ideal de palavras por frase. Na convencionalidade, 15 palavras. Por que na medicina é menos? Porque na medicina, as palavras os nomes de procedimentos, de doenças, de exames, eles tendem a ser muito compridos, são palavras com muitas letras, porque normalmente na medicina você junta palavras e forma um termo. Então, existe essa contagem de palavras, né? E o que acontece é que você escreve uma frase, essa frase termina. Próxima ideia, próxima frase. E um texto em língua portuguesa, quando eu vejo, o aluno coloca muita vírgula e coloca sendo que, ele vai usando esse gerúndio, sendo que, acrescenta uma nova ideia, né? E assim vai, assim até o final da frase. E a frase fica imensa, às vezes com 50, 60 palavras, quer dizer, tem 4, 5 ideias numa frase, sendo que uma ideia, uma frase, uma outra ideia, uma outra frase, é necessário usar mais ponto final no inglês e começar de novo a frase.
Rebuscamento da linguagem, né? O artigo científico, né, ele é claro, ele é claro, não é que ele é simples, ele não é simplório, ele tem que ser claro, ele tem que ter objetividade, né? Ele tem que ter concisão. Então, o rebuscamento da linguagem, ele não faz parte da escrita acadêmica, não precisa usar linguagem rebuscada, não precisa usar frases, estruturas que as pessoas não fazem parte do dia a dia. Já existe um grau de rebuscamento né? Já existe um grau de rebuscamento só por ele ser um texto acadêmico, ele já é mais difícil, mas esse rebuscamento não pode incidir nas palavras. As palavras têm que ser do uso comum, né? Do uso comum. A distribuição da informação na frase, né? A distribuição da informação na frase seria informações mais importantes no começo da frase. O que é mais importante vem para o começo da frase, né? E a forma de estruturar um português não é sempre assim. O uso de palavras pouco comuns, eu corrigi uma coisa essa semana, a pessoa queria falar neste estado, como estado de São Paulo, ela colocou neste ente federado. Ente federado quer dizer estado. Mas eu falei, mas por que ente federado? Porque é mais chique? Não, não pode, né? Porque eu falei, ente federado, eu parei. Ente federado é estado. E não é uma palavra comum também falar ente federado. Eu falei, ente federado quer dizer estado. Mas não era uma palavra comum para mim. Então, essa pausa que eu dei, né, para pensar ente federado é estado, não é bom. No inglês você tem que ser claro, a leitura tem que ser smooth, você tem que prosseguir lendo, não parar, porque você pode parar quando o termo é técnico, né, um termo jargão da área que eu desconheço, eu posso pesquisar, mas não de uma palavra do senso comum, e eu procuro uma palavra diferente, né, uma palavra comum, estado, mas ente federado, não, esse tipo de coisa não pode, né. Junção de várias ideias em uma frase. Então, as frases, elas precisam ser quebradas, você dividir as frases em várias, porque cada parágrafo deveria já ter um assunto. A ideia em cada parágrafo tem um assunto. E muitas vezes a mesma frase traz conta de vários assuntos, você tem essa junção de frases, né? Existe um uso excessivo de conectivos na junção de frases e parágrafos. A gente aprende, às vezes, a redação em português, que é uma redação que realmente os alunos, às vezes, os alunos aprendem porque eles vão fazer o Enem, porque eles vão fazer um vestibular, vão fazer a FUVEST, então os alunos aprendem redação, né, com essa necessidade. E muitas vezes o aluno, ele aprende que é necessário colocar muitos conectivos, por exemplo, entretanto, desse modo, diante desse quadro. Então, o aluno vai juntando frases, vai juntando parágrafos com conectivos. No inglês, isso não é necessário, porque essa transição de argumentos é uma coisa natural. Às vezes você olha um texto inteiro de 10 páginas em inglês, mais ou menos um artigo, ele traz um ou dois usos da palavra however. Às vezes nenhum although, e é uma forma de construir o texto diferente. Não há necessidade de colocar conectivos de forma nenhuma na transição entre os parágrafos, porque isso, a forma com que você escreve, você conduz seu leitor a seguir o seu raciocínio, lógico, que ele vai culminar numa conclusão, né? Maior uso da voz passiva, né? Então a voz passiva é a voz ativa. Eu analisei o artigo foi analisado. A voz passiva pode ser usada, ela deve ser usada porque ela traz uma impessoalidade, mas no português há muito uso da voz passiva que deve ser restrito no inglês e não eliminado. Algumas
partes do seu artigo, realmente, em algumas partes cabe a voz passiva, principalmente na parte de metodologia, que você descreve procedimentos, o foco da voz ativa é na pessoa que faz, e o foco da voz passiva é na ação. Você pode colocar em alguns tipos de texto, como revisão sistemática, predomina o uso da voz passiva, mas você pode ter um equilíbrio nesse uso da voz passiva, porque a voz passiva, ela cansa mais o leitor, porque você usa mais palavras para produzir a voz passiva, né? Pelo menos dois ou três verbos, né? Então tem que ter um equilíbrio. No português tem muito mais uso da voz passiva, né? Uso de palavras desnecessárias, né? Por exemplo, no português, você vai falar assim: foi realizada a análise do fenômeno da verticalização, foi realizada a análise, né? Você podia falar analisou-se, né? Foi realizada a análise, analisou-se. Então, é fazer um enxugamento das palavras desnecessárias, né? Então, a gente no português, a gente tem isso, né? De colocar mais palavras necessárias. Isso eu falo que vem desde a infância, né? Porque na infância, se a professora perguntasse quem descobriu o Brasil e você respondesse Pedro Álvares Cabral, não está totalmente certa. O certo é: quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Faz aquela frase comprida. Lógico, talvez a professora no Fundamental 1 gostaria que você redigisse, né? Escrevesse no papel para treinar a escrita, para treinar a escrita cursiva, não sei. Mas essa necessidade de colocar mais palavras é uma coisa do português, é uma coisa que vem com a gente. O texto aportuguesado. O que é o texto aportuguesado? Isso vai aparecer quando se faz uma tradução, né? Muitas vezes o pesquisador, o aluno, ele publicou um texto em português, e esse texto em português está muito bom, e ele vai passar esse texto para o inglês. Só que quando ele vai passar esse texto para o inglês, se não for feita modificações, porque vocês já viram que a linguagem, que a convenção do inglês é diferente, né? No português é uma convenção. Se você faz essa transformação, porque a tradução não é, nunca a tradução é uma tradução de língua. Qualquer tentativa de tradução é tradução de cultura, em primeiro lugar. Primeiro você traduz uma cultura. E a gente está traduzindo dois contextos. Você está traduzindo o contexto de língua portuguesa para o contexto de língua inglesa. Então, toda tradução implica numa tradução de cultura. Primeira coisa, não é só língua. Quando você faz essa tradução, antes de traduzir, é necessário que o texto seja modificado, que tudo isso que eu falei seja verificado no texto. Então, o texto, do jeito que está publicado em português, ele não vai poder passar para o inglês, porque senão você tem um texto aportuguesado, que você sente aquele ranço da língua portuguesa na escrita. Esse texto tem que ser simplificado, viu? O número de frases muito longas, inclusive o jeito que você usa argumento, menos conectivos. Então, o texto, se você quiser, porque o texto tá bom, o ideal é que você sempre escreva, parta do texto. Se você não começou a escrever o texto, você tem que começar a escrever o texto já em inglês e não traduzir, porque ao traduzir você força que uma estrutura que está no português seja colocada em inglês. Você acha uma tradução, inclusive se você colocar no Google Tradutor ou no ChatGPT, ele vai traduzir, ele vai, né, muitas vezes ele segue o que você colocou e ele traduz para o inglês. Normalmente, se você faz isso, ou você mesmo traduz, pode ser que não haja erros de gramática em inglês. Não, muitas vezes não tem um erro de gramática, erro de concordância verbal, não existe. Mas o que acontece é que você não está usando a convenção. Teve erro de convenção. Então, tudo isso tem que ser visto para que o seu texto, ao ser traduzido, não seja portuguesado. E
agora, como que eu tenho que fazer, né, para me tornar um bom escritor? Porque como pesquisador, eu falei que você é um escritor, né? You are a professional writer. Como pesquisador, você é um professional writer. Então, você tem que pensar, né, que você e a escrita que é exigida não é uma coisa fácil, porque é uma coisa técnica. A escrita científica é técnica, não é a escrita criativa, né? Então, nós temos a escrita criativa, que são da área para escrever ficção, para escrever poesia, mas a escrita científica é uma escrita técnica e é uma escrita profissional. Então, se existe uma dificuldade, realmente é difícil, porque é uma coisa muito mais profissional. O inglês exigido é o inglês profissional. Para começo, assim, para você se preparar, se você ainda está na graduação, ou se você está na pós-graduação, você acelera esse processo e você consegue. Primeira coisa, você tem que se colocar, você vai ser um writer, né? Então você não pode ter aquela postura de aluno de inglês, né, que recebe tudo do professor. Você tem que ter uma postura de detetive. O detetive da linguagem, né? O que é um detetive da linguagem? Language detective. É você estar sempre atento às estruturas que você vê. Não adianta só assistir Netflix, porque a Netflix, né, te capacita um pouco para a oralidade, porque você vê, né, o inglês dinâmico, o inglês do dia a dia, as estruturas do dia a dia. Mas você pode assistir Netflix. Só que só assistir Netflix acho que não adianta muito, assim como só ouvir música não adianta muito se você não for detetive da linguagem. Pegar estruturas, prestar atenção como se escreve, ter um olhar de prestar atenção, tá? Uma coisa que existe, né? No inglês é que presta atenção nas combinações das palavras. As palavras, elas não andam de forma isolada. As palavras andam juntas, as palavras andam de mãos dadas. As pessoas precisam conhecer isso. Isso se chama collocation, né? Os dicionários, hoje em dia, dicionário online, traz as collocations, suas combinações que você pode. Por exemplo, você fala do ou make, esse é um erro, né? Do a course or make a course. Você fala do a course. Mas como que eu sei isso? Isso é o uso, né? Mesma coisa, se você não conhece, tem que prestar atenção. A primeira coisa é prestar atenção nas combinações das palavras. Você não fala problem, você não fala, tem um pequeno problema, você não fala small problem, você fala minor problem. Né? Então, minor problem, existe dicionário de collocation, porque esse é um erro, porque como se alguém aprendendo português no Brasil, um estrangeiro, falasse, eu vou banhar o meu carro, tá? Você entende, mas você não fala assim. Não é assim que se diz. Você fala e não é assim que se diz, né? Você falou, mas o brasileiro vai entender e não é assim que se diz. Então, isso tem que ser revisto, você tem que prestar atenção. Então, a primeira coisa é prestar atenção na combinação das palavras. Isso se chama collocation, você acha em dicionários. Você não tem uma grande experiência, você não pode falar tem uma big experience, você tem que falar uma wide, vast experience. Então, isso é uma combinação. Então, prestar atenção nisso na linguagem, porque é nessa combinação que você atinge um nível mais proficiente, né? Então, você vai notar a estrutura da língua e as particularidades, começando como você é um detetive, estrutura da língua, o que combina, o que não combina, primeira coisa. Né? Aprender por exemplo, learning by examples, né? Eu acho fantástico isso porque é você modelar, seguir um exemplo que tá bom, né? Então você vai aprender, você está falando dentro de um gênero científico, né, de publicação acadêmica, ele é um gênero restrito, você consegue dominar as estruturas. Você aprendendo que você tem que dominar as estruturas que são esperadas, como no Oscar, você tem que falar desse jeito. Eu posso falar diferente? O revisor não vai gostar. O revisor de um periódico, você não vai ser impactado. Ou você vai impactar negativamente esse revisor se você usar palavras que ele não espera
o que usa, coisas diferentes, fora do gênero, fora da convencionalidade. Né? Então, a primeira coisa é você aprender por exemplos. Então, agora, normalmente, vocês precisam ler, né? Vocês precisam ler muitos textos, eu sei. Então, uma leitura que vocês devem fazer é para aprender. E depois, uma leitura que vocês devem fazer é para ser detetive da linguagem, prestar atenção no que está escrito, né? Meu nome é Nívia Marcelo, eu vou fazer uma apresentação sobre análise da produção da escrita de pesquisadores brasileiros. Eu quero agradecer a Escola de Pesquisadores pelo convite, me sinto muito honrada em participar e espero contribuir com o letramento acadêmico de vocês. Eu sou professora de inglês, eu trabalho na Faculdade de Letras da USP, no departamento Centro de Línguas, é o Centro Interdepartamental de Línguas. Trabalho com aulas de escrita acadêmica, leitura de textos. Meu nome é Nívia Marcelo. Você fala concise, porque a ideia da escrita científica é ser conciso. O que é ser conciso? É dar mais informações com menos palavras. Isso implica no conhecimento de línguas, informações com palavras que não precisa se apoiar em outras. A palavra realmente já dá a ideia. Então, ele faz isso. Você fala write concise, English. Então, você dá o comando, prompt, e coloca. Ele adequa. Eu faço esse exercício. Comecei a fazer, né, que eu faço? Comecei a fazer esse exercício com meus alunos de usar o ChatGPT para adequação da escrita e não para te entregar um artigo pronto, né? Não, mas você pode usar, ele é um apoio excelente e muito rápido e fica bom. Às vezes eu falo, não, regenerate, né, que é o comando que você tem, não, eu não gostei dessa sua sugestão. Aí ele vai, e às vezes não fica bom, ele não acertou. E muitas vezes ele muda, quando ele se pede para traduzir, fica muito parecido, né, com o Google Tradutor. O tipo de tradução para o Google Tradutor também não é errado, né? Mas agora, se o texto está bem escrito, a tradução, aí você só pede um ajuste. E ele realmente, ele faz um ajuste, né, no que você escreveu, e aquilo lá você pode colar, porque fica bom, né? Então, o ChatGPT é um apoio e não vai dar para escrever sem esse apoio. É uma coisa a mais que vocês têm. Como tem dicionário de collocation, que eu falei que é o OSDIC, OZDIC, que você usa para adequar, e o ChatGPT é um recurso que você tem, e é ótimo. Bom, e nessa minha fala eu falei da importância, né, da publicação em inglês no cenário global, a importância da convencionalidade, que você tem que conhecer a convencionalidade tanto na linguagem oral como na linguagem escrita, mas particularmente na linguagem escrita, o gênero do artigo científico, que é importante você compreender, né, como que funciona o artigo científico, né, e entender esse conceito, né, do gênero acadêmico científico e aplicar esse conceito na forma que você vai escrever. Falamos dessas diferenças culturais que você precisa saber, né, que são estilos de comunicação diferentes na língua inglesa e na língua portuguesa. E quais são os desvios mais comuns por sermos falantes do português? E quais são as sugestões para adequar a escrita? Com o objetivo que você publique, né? Porque você agora, o aluno que vocês são ingressantes ou já estão há bastante tempo nesse cenário acadêmico. Aqui tem uma takeaway message, né? Uma takeaway message para vocês. Whatever your writing goals are, remember one thing, you can. Você só começa a escrever
e você melhora, né? Tem que dar o primeiro passo não é a procrastinação, você começa a escrever, você seguindo, começa a dominar, começa a escrever e ao mesmo tempo vá fazendo essas anotações, o annotation, você vai conseguir publicar, você vai conseguir cumprir as suas metas acadêmicas. Aqui são umas referências, meu contato, quem tiver alguma dúvida, quem quiser me escrever. Em rede social, LinkedIn, o Instagram, que tem algo mais profissional, né? Eu agradeço, mais uma vez, a Escola de Pesquisadores, e eu estou à disposição para perguntas. Muito bem. Excelente. Muito bem, professora Nívia. Antes de passar para você, para responder às perguntas que foram feitas pelos nossos internautas, eu quero dar um abraço para você, enviar um abraço. Muito obrigado por ter participado aqui. Obrigada, e por continuar professor. a participar aqui na escola. É sempre muito legal ouvir as suas considerações sobre as formulações em termos do idioma inglês, não é? Obviamente que o idioma inglês ainda continua a ser o universal em termos de ciência, não é? Sim, sim. Então, muito obrigado aí pela sua explanação. Vamos já às perguntas, antes, porém, deixa eu fazer aqui uma... Eu agradeço a participação e com tantos pesquisadores renomados, é uma semana de muito aprendizado para todos. Muito obrigado. Vamos, antes de passar as perguntas para você, deixa eu fazer aqui algumas referências e mandar aqui enviar alguns abraços para o pessoal que está nos assistindo através da Universidade Estadual de Maringá, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pelos nossos colegas da Escola de Lorena, da USP, os profissionais de Química de Moçambique. Um abraço muito especial para vocês aí. Obrigado por estarem aqui presentes. O Instituto Federal de São Paulo, do campus Sertãozinho, Universidade Federal do Paraná, em Palotina, Faculdade de Anhanguera, de Janaúba, Minas Gerais, Universidade Federal Rural Pernambuco, da Serra da Telhada. Um abraço para vocês, grande aí. Unifesp, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, Universidade de Gurupi, no Tocantins, lá bem em cima. Um abraço para vocês. Muito bem, vamos às perguntas, professora. Começando aqui pelo Carlos Santos, ele que é da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Ele pergunta o seguinte: o Google Tradutor é confiável em tradução de português para o inglês? Bom, o Google Tradutor agora está ficando um pouco obsoleto diante do chat GPT. Eu dei aula de tradução há 20 anos e os tradutores que eu conheço, tradutores, né, os tradutores que são profissionais, eles usam o Google Tradutor, mas o Google Tradutor, ele tem uma tecnologia que é Post-Editing Machine Translation. Ele não funciona se não tiver uma pós-edição. Né? Então, o Google, ele precisa do humano para fazer a edição, ele não faz sozinho. E o Google, você usa, eu sempre usei o Google, e agora um pouco menos, mas eu sempre usei o Google, e ele adianta trechos de tradução, mas ele nunca vai poder ser o resultado final, assim, você coloca aquilo lá, você publica sem corrigir. E o Google, eu acho que é ótima, é uma tecnologia ótima, porque ela adianta trechos, e depende do que você coloca. Se você coloca frases simples, o Google traduzia muito bem, quase 100% de precisão. Frases simples. Hoje em dia, quando eu comecei a dar aula de tradução, início dos anos 2000, um dos meus exercícios era traduzir manual para máquina, manual de maquinário, e esse exercício não existe mais. Toda tradução de maquinário, toda tradução que é repetitiva, já é feita por máquina há muitos anos. Existem grandes escritórios de tradução que eles não produzem, eles contratam desenvolvedores para fazer o seu próprio tradutor automático. Então, as traduções são automáticas, é muita tradução que a gente vê por aí, que sai, que é publicada, é tradução automática. Vai depender do texto que você insere. Se o texto é simples, com orações coordenadas, sem muito prolongamento de frase, sem rebuscamento, sem a frase que não é a frase óbvia, a frase que todo mundo fala, o Google já traduziu. O Google já tem isso e já tem isso verificado. Então, depende do que você coloca, você
você aproveita 100%. E agora, mas agora se traduz, eu traduzo algumas coisas simples, umas palavras simples que o ChatGPT, ele é mais, o ChatGPT, eu falo que no começo do ano todo mundo ficou um pouco apavorado, em pânico, que os empregos iam ser todos perdidos. Aí eu assisti uma palestra do professor Oswaldo Oliveira, e ele falou assim, se você souber usar o ChatGPT, você não perde seu emprego. Então, aquilo lá foi um alento para mim, eu comecei a usar todos os dias o ChatGPT, e eu estou ficando boa nisso. E o que eu acho que a tradução pelo ChatGPT é muito melhor, porque o ChatGPT já analisa um contexto. O ChatGPT, ele vai ser bom para você. Eu falo, meu serviçal, vou utilizar o meu serviçal, que vai trabalhar rápido para mim, e vai pensar e vai produzir muito mais rápido. Ele é um auxiliar, vai ser, não tem como não ser um auxiliar em todos os processos de escrita. Gostei muito da palestra do professor Zucoloto, mostrando a escrita de um abstract, né, antes de ontem, a escrita do abstract, usando, né, isso mesmo. Qual que é a diferença entre usar o ChatGPT e o Google Tradutor? Você consegue, essa inteligência artificial, você consegue customizar, vai depender do prompt que você coloca na sua conversa, no seu chat, o prompt que você coloca, isso é primordial, ele customiza. Então, você vai falar assim, você traduza esse texto para o inglês, mas utilize jargão, utilize termos técnicos. Traduza e você dá o comando, utilize termos técnicos da medicina, usa, ou você fala, traduza esse texto, mas use linguagem coloquial, use gírias. Ele vai fazer isso. Né? E o Google ele só traduz aquilo que você comandou. Então, ele tem essa inteligência que ele adapta. Eu posso pegar e copy and paste, copiar e colar no que eu vou publicar? Não. Precisa, como professor, eu gostei do termo que o professor Valtencírio Coloto falou, curadoria, né? Precisa dessa curadoria, a gente tem que saber selecionar, pincelar, mas ele é imprescindível agora para a escrita. Até hoje, eu dei uma aula antes disso, de escrita acadêmica, eu falei, gente, tá vendo esse exercício, não tá bonito? Eu falei, eu usei o ChatGPT para fazer, mas eu não foi a primeira, eu falei, não tá certo, ele foi me dando alternativas, e na final ficou muito boa, né? Então o ChatGPT a tradução sai melhor do que o Google hoje, porque eu uso o Google para palavras soltas, assim, eu quero ver uma palavra, um dicionário com algumas frases, eu utilizo o Google ainda, mas assim, para uma produção maior, porque ele escreve, né? O ChatGPT não só traduz, ele escreve. Muito bem. Vamos então em frente, vamos apresentar a pergunta da Maria Cristina Ferreira, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Quais são os novos desafios para a escrita académica com o uso de inteligência artificial para tradução? Vem na sequência daquilo que você acaba de falar, sim. Mas vamos tentar prolongar um pouquinho mais esta discussão, professora. Para você utilizar, né, o ChatGPT, primeiro você tem que ter seu texto, como eu falo, o texto, você pode até escrever o inglês, né? Você pode escrever o texto em inglês e pedir seu texto em inglês, porque ele vai escrever para você, mas ele não é aquilo que você estava realmente pesquisando. E isso hoje, usando o ChatGPT hoje, e ele está sendo atualizado muito rapidamente, mas ele traz algumas novidades, traz dicas, mas ele não traz aquela novidade que você pesquisou, né? Mas não é uma consulta, são várias consultas. O que você pode fazer é colocar o seu texto, parágrafo, né, porque tem um limite, coloca o parágrafo, e perguntar se está adequado, tá? Existem erros de inglês nesse trecho? Ele vai corrigir, corrija, mas já admita que já tem erro, né? Então já dá uma direção maior, melhor para o chat. Corrija os erros de inglês nesse parágrafo. Aí corrige. Aí já pega o corrigido. Adeque esse parágrafo, faça uma adequação desse parágrafo para a escrita acadêmica. Ele já vai modificar. Você está sempre lendo. Então, são várias inserções, vários prompts que você tem que colocar, e vai chegar no texto bom.
né? Então, primeiro corrige os erros, escreva em inglês, né? Porque é isso que você quer, é o melhor escrever em inglês. Se não conseguir, faz em português mesmo, mas também se você começa no inglês, ele já fica mais enxuto, você não pensa em palavras tão rebuscadas, porque tem a nossa língua materna, a gente tem mais repertório, mais recursos. No inglês, a gente tem limites, né? Então, você fazendo inglês, você tira todo aquele excesso que a gente colocaria. Se você faz seu texto em português, você força uma tradução. Você quer que aquela frase esteja lá, porque você está fazendo uma tradução. E nenhum texto, não existe você pegar um texto em português e colocar no Google Tradutor e ficar bom, porque não foram feitas adequações. São realidades, são culturas diferentes, alto contexto, baixo contexto. Culturas diferentes precisam ter traduções diferentes. Por isso, um texto escrito em português, só passar para o inglês, seria uma versão, não se presta a isso. Tem que fazer modificações. Né? Então, o ChatGPT vai possibilitar você fazendo modificações em partes do seu texto e por parágrafo, e você verificando, vai ficar um texto bom. Eu já fiz isso como treino. Eu fico brincando com o ChatGPT. Muito bem. A Cecília Martim é da Poli, na USP. Ela acaba por fazer uma pergunta que eu entendo que praticamente já está respondida. Ela pergunta se você recomenda alguma ferramenta, além do Google Tradutor, que não é tão preciso para a linguagem mais técnica, para auxiliar na revisão do texto em inglês. Eu acho que o seu direcionamento será o ChatGPT também? Sim, existem enquanto você corrige, tem aquele que você que é bom, o Grammarly, aquele Grammarly que tem versão paga e você instala, né, como um acessório, né, um add-on, né, do Google Chrome, e tudo que eu abro, ele corrige até o ChatGPT, se eu digitar errado, né? Ele vai corrigindo. Então, eu acho o Grammarly bom para você. É um spell checker, ele corrige, ele dá contextos. Às vezes eu abro textos, para preparar provas assim, de proficiência, eu abro textos publicados, que já foram publicados em revista de alto impacto, e o Grammarly corrige. A versão paga do Grammarly, ele corrige texto publicado. Nossa, não percebi, eu não ia perceber o erro. Então, você tem que ter algumas formas de olhar mais rápido, né? Olhar mais rápido com esses recursos. Para você buscar a tradução correta, é bom também não conta com o ChatGPT, porque ele entende do contexto, ele adequa ao contexto. Isso nenhum outro recurso faz. Existe um tradutor automático, ele não é tão potente quanto o Google, mas ele dá muitos exemplos. É melhor do que aquele linguí que os alunos estão acostumados, que às vezes sai muito erro e só fala de assuntos da União Europeia, então ele é limitado. Você pode usar o contexto reverso. O contexto reverso é um dicionário online. E ele dá vários exemplos, muitos exemplos. Sempre na aula eu abro o contexto reverso para auxiliar, que eu dou aula online, e aí os alunos olham o contexto reverso assim, e acham os exemplos. Assim, são vários, a gente tem que usar os recursos. Né? A gente usa os recursos, o texto pode ser com erro. A ideia é que o aluno publique, que só precisa ser revisado. Não existe publicar e ir direto e placar, né? E todo o texto tem que ser revisado, tanto em português quanto em inglês. Mas a ideia é você já publicar, já escrever em inglês, e semi-pronto, que vão ter as revisões, né, de conceitos, né, de citação que você precisa fazer, mas o inglês está precisando talvez um toque, né? Um toque. Isso eu acho que com o ChatGPT vai ser assim, você vai precisar só um olhar assim rápido no texto para verificar e não vai ser problema linguístico. Certinho. Temos mais duas perguntas para terminarmos esta sessão, esta sua apresentação, e são as duas perguntas da mesma internauta. Então temos a Brianda de Oliveira, que é do Instituto de Arquitetura e Urbanismo aqui da USP São Carlos. Primeira pergunta dela, aliás, é uma pergunta, a ver se a professora dá uma dica para pesquisar expressões recicláveis, softwares, sites, etc. Então, as expressões recicláveis, né? A gente tem que acostumar a usar, como fala, the Oscar goes to, uma expressão reciclável, todo mundo usa. Então, existem phrase, tem um site que chama assim,
você tem que customizar o seu, né? Você tem que fazer o seu banco de dados como detetive da língua que você tem que ser. Você faz o seu banco de dados, mas você pode ter como banco com um exemplo de site, chama Phrase Bank. Phrase Bank, é Manchester University. Então ele já fez esse trabalho para você, ele tem muitas frases, tem 100 frases para você colocar no início, porque a introdução tem várias etapas. Na etapa inicial da introdução, então tem 100 frases prontas. Depois tem outra etapa, a parte que você fala do seu gap. Aí tem 100 frases para você colocar para pôr do seu gap. Então, assim, talvez aquela não seja exatamente, mas não tem como fugir muito daquilo. Aquilo lá já é um estudo de compilar frases prontas, frases recicláveis. Então, chama Phrase Bank, University of Manchester. Se eu colocar isso, vocês acham. Então, é um repositório de frases. O ideal é que você faça um repositório à medida que você lê, que você vira um detetive da linguagem, você faça um repositório das suas frases. Isso não é plágio, tá, gente? Porque the aim of this paper is é uma frase reciclável, né? Todo mundo usa the aim of this paper is, e não tem um autor original que vai ganhar por isso, né? Então, as frases recicláveis são aquelas frases que você reproduz em todos os artigos e não tem um dono, é isso, né? Então, faça seu banco de frases. Muito bem, vamos então à última pergunta, também formulada pela Brianda, que ela diz o seguinte, ela pergunta o seguinte: eu vi que a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências da USP usa o englishcorpora.org. Você recomenda? Sim, existe também, né? Porque aí tem que ter o convênio. O corpus de inglês, né, o English Corpora, que é um corpus de inglês, que é um banco de dados com milhões, assim, 300 milhões de frases, milhões de palavras, com combinações. Você tem uma consulta que você pode fazer, é um pouquinho limitada, mas assim, para uma pesquisa de quem está escrevendo, tudo bem, chama Corpus. Coca Corpus, quem é Coca-Cola? Coca Corpus. Algumas universidades assinam isso, aí você consegue entrar em vários bancos de dados de palavras dentro, principalmente uma pesquisa linguística. Mas para um usuário externo só registra e você consegue fazer umas 20, 30 pesquisas por dia, que é o suficiente para quem está escrevendo um artigo. Então ele vai dar combinações e você tem tutorial para você, é meio complicado quando você abre por onde eu começo, mas tem tutorial, né, para você falar assim, você faz essa busca, então ele dá trechos muito bons, porque às vezes você acha que aquela combinação o jogo está na combinação de frases. O erro muito comum também é nessa combinação de frases, as combinações de palavras, né? Os erros que os alunos fazem hoje em dia é de collocation, que é combinação de frases de substantivo com adjetivo, verbo e preposição, esses errinhos. E um pouco mais extensos. Então, esse tipo de coisa você resolve. Qual que você fala? Experience, large, vast. Então, você pode procurar. Existe um dicionário online muito bom que chama OSDIC. Então escreve assim, O-Z-D-D, tem dicionário, O-Z-D-I-C, OSDIC. Ele é um dicionário de combinação de palavras, não é um dicionário para um verbete que você vai ver significado. Então você vai ver, por exemplo, a palavra chegar à conclusão. Então você procura na palavra conclusion, você procura conclusion. Então chegar à conclusão, eu posso falar arrive at a conclusion? Será que eu posso? Isso ele pode, ele avisa que você pode falar isso. Então, ele tem todas as palavras que combinam com conclusão, tá? Adjetivos que combinam com conclusão. Então, se você usando essas palavras, não vão causar estranhamento. Porque você não pode causar, a pessoa está lendo o seu texto, não pode parar para pensar naquela combinação que ficou esdrúxula. Isso já dificulta a leitura. Então, tem que se pensar na leiturabilidade, tem que ser rápido. Seu texto, o goal, né, seu objetivo é seu texto ser citado, né? Então, facilite o seu leitor, ajude o seu leitor a gostar do seu texto, a salvar o seu texto em PDF, a compartilhar o seu texto. Você publicou, né? Agora precisa ser citado, né? Publicou o artigo, precisa ser citado, né? E que mais? Então, a USP tem
essa parceria, ela não é uma parceria porque é o professor da universidade, que tem parceria com a professora Estela Tanin, nos projetos aqui da USP, porque tem essa pesquisa linguística de collocation na área de tradução também. Então, a USP assinou esse banco, né? Mas qualquer faculdade pode entrar em contato e assinar esse banco de dados. Quem não está na faculdade, quem está fora da academia, acessa do mesmo jeito, com uma limitação de acessos diários, mas que dão conta também. Muito bem, professora Nívia, chegamos ao fim, foi um enorme prazer contar com a sua presença e com a sua participação aqui nesta sexta Escola de Pesquisadores do Campus de São Carlos. Queria enviar um forte abraço, agradecimento, parabéns pela exposição. Eu agradeço. E é sempre bom estar com você e ouvir as suas explicações e os seus comentários. Professor, eu não sabia como compartilhar, eu coloquei no meu Instagram, que é nivia.marcelo, eu coloquei um link de um Google Form, só para não saber como compartilhar. E nesse Google Form, se vocês colocarem o nome de vocês, eu preparei uns e-books de connectors e conectivos, however, como usar. Então, tem e-books, pode baixar. Então, vocês mandam para mim e eu compartilho um Google Form que eu fiz alguns e-books de connectors, however, né, como você usar esses conectivos, frases. Eu fiz para a escola agora, eu fiz para a escola de arquitetura, para a escola, as escolas são caras, só que a pessoa pode usar para engenharia, para matemática, para física. Eu fiz um e-book para cada um, para pegar conectivos com frases prontas. Sim, senhor, fica combinado, vamos entrar com certeza e baixar e tentar compartilhar com todo mundo, né? Tá bom. Obrigada, professor. Eu agradeço a Brianda, agradeço o pessoal técnico também que me ajudou, o Júnior, que me ajudaram aqui, estar aqui hoje e poder compartilhar. Estou à disposição. Obrigada. Já agora deixa eu pedir para você enviar esse link para o Júnior também compartilhar para todo mundo. Tá bom, eu envio para ele. Tá ótimo. Ok, lá na descrição do YouTube você coloca, por favor, que ele vai compartilhar também. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado, professora Nívia Marcelo. Bom dia. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, estamos praticamente na hora do almoço, por isso vamos fazer aqui uma pausa e regressamos às 14 horas, para darmos início à última parte desta sexta Escola de Pesquisadores do Campus USP de São Carlos. Logo na abertura do período da tarde iremos falar dos jovens cientistas face à inteligência artificial. Não esqueçam de acessar a sala dedicada a esse tema. Para já, vamos almoçar, que o meu estômago também já está roncando. Também, ele ronca todos os dias. Até mais, um bom almoço. Tchau, gente.